Eu já morri, você também. Isso não é uma linguagem poética, é uma conclusão matemática fria. Cada um de nós já pereceu mais vezes do que se pode contar. Volte com a mente a algum momento em que você quase não sobreviveu. Talvez seus pés tenham escorregado numa placa de gelo e sua cabeça tenha batido no concreto com um pouco mais de força do que deveria. Talvez um veículo tenha desviado e passado raspando por você numa faixa de pedestres pela largura de um fio de cabelo. Você chama isso de sorte. Não foi sorte. Aqui está, na verdade, desconfortável. O carro acertou. Na esmagadora maioria das versões paralelas da realidade, seu corpo já se decompôs há muito tempo dentro de um túmulo. Sua família ficou diante desse túmulo e chorou anos atrás. Ainda assim, aqui está você, não ali, dizendo a si mesmo que é o sortudo que conseguiu escapar. Você está enganado. Você não escapou. Você simplesmente foi a versão que sobrou depois da triagem. Então por que você continua acordando? Não é acaso, não é destino. É porque a própria realidade não possui o mecanismo para apagar você. Somos condicionados a imaginar a vida como algo frágil, uma vela que pode ser soprada, um arquivo que pode ser arrastado para a dícula lixeira. Mas esse instinto é um truque da mente, não uma descrição da física. Dentro das equações da teoria quântica, o nada não existe. Há uma regra embutida no sistema operacional do universo chamada evolução unitária, e seu veredito é simples e implacável. A informação nunca desaparece. Imagine destruir algo de propósito. Digamos que você segure uma carta, um segredo, que você desesperadamente quer apagar da história. Você encosta um fósforo na borda. O papel se transforma em flocos cinzentos. A fumaça sobe e desaparece. Você presume que está terminado. Só que não está. A física não vê uma pilha de cinzas. Ela vê um arquivo perfeito. Com uma máquina precisa o suficiente para rastrear cada partícula de fumaça e cada unidade de calor perdida, seria possível rebobinar todo o evento e a mensagem se remontaria, palavra por palavra. O fogo não apagou a carta. O fogo a traduziu. Um padrão ordenado virou um padrão caótico, mas o dado permaneceu na sala o tempo todo, enterrado dentro do ruído. Aplique essa lente a você mesmo. Você não é um espírito assombrando a carne. Você é a mensagem. Um arranjo físico de informação, escrito nos padrões de disparo de aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Então, o que realmente acontece no instante em que um veículo bate em você? Ossos se quebram. O cérebro é destruído. Para quem observa de fora, você virou as cinzas. Mas você é o dado. E o dado não consegue testemunhar a própria dissolução. Uma câmera não consegue fotografar o instante em que sua própria lente se estilhaça. Como o universo está se bifurcando infinitamente, sempre existe algum ramo, por mais improvável que seja, onde a colisão nunca aconteceu. Como o seu ponto de vista está proibido de entrar no vazio, ele é forçado a entrar em qualquer ramo que ainda esteja transmitindo um sinal legível. A sensação é de perfeita continuidade. Num instante, você está se preparando para o impacto, no seguinte, está de pé na beira da estrada, tremendo. Você acredita que sobreviveu. Uma outra versão de você não sobreviveu. Você é simplesmente a cópia do dado que permaneceu legível. Você está preso dentro da existência porque a física tirou de você a sua saída. Mas por que sobreviver parece uma vitória e não um mecanismo? Esse sentimento é um erro sistemático em como os seres humanos processam probabilidade, às vezes chamado de viés de sobrevivência. A ilusão que convence quem quer que tenha restado de pé de que deve ser invencível. Imagine um pelotão de fuzilamento. Um prisioneiro. Vários rifles apontados para um peito. A ordem é dada. Qual é o resultado extremamente mais provável? O prisioneiro cai. Agora estenda o experimento para 1 trilhão de prisioneiros, cada um diante do seu próprio muro. Em quase todos os casos, acontece a mesma coisa. Mas em algum lugar dentro desse trilhão, a estatística garante uma exceção bizarra. Todos os rifles falhando ao mesmo tempo. E aqui está o ponto central. O único prisioneiro vivo para se maravilhar com a própria sobrevivência é aquele que atravessou o impossível. Essa pessoa não foi escolhida. Ela é o resto, o erro de arredondamento.
a única que ainda está por aí para se perguntar por quê. Essa é a forma da sua vida inteira. Todos os dias você enfrenta um pelotão de fuzilamento construído a partir de probabilidades letais. Na quase totalidade dos ramos, o tiro acerta, mas sua consciência funciona como um filtro perfeito, descartando automaticamente todo ramo em que você não sobrevive, porque não existe um você restante nesses ramos para perceber isso. Sua memória não é um registro neutro, é uma coletânea de melhores momentos, costuradas a partir de cada escape impossível. Você sente que teve uma vida abençoada, mas na verdade está caminhando por um cemitério cheio de suas próprias versões passadas, notando apenas as lápides que não carregam o seu nome. Se somos apenas restos estatísticos, o que aconteceu com cada ramo em que não sobrevivemos? A matemática da teoria quântica não trata esses ramos como ficção. Ela os trata como plenamente reais, tão tangíveis quanto a sala em que você está agora, o que significa que o sofrimento dentro deles também é real. Em algum lugar neste exato momento, um oficial está subindo os degraus de uma casa para dar uma notícia. Uma família está sendo acordada por uma ligação que vai destruí-la. Essa dor não é hipotética, o que levanta uma pergunta desconfortável. Quem causou isso? Você causou. Sua existência contínua aqui é comprada ao preço de condenar aquelas pessoas a essa outra realidade. Toda vez que você atravessa uma rua movimentada e sobrevive, você está deixando para trás um rastro de famílias enlutadas espalhadas por milhões de linhas do tempo ramificadas. Não caminhamos por salas vazias. Caminhamos por um cemitério invisível, cercados pelos ecos enlutados das pessoas que nos amam, e simplesmente não conseguimos ouvi-los, porque as paredes que separam essas realidades são perfeitamente à prova de som. Com que frequência essa ramificação acontece? Constantemente, num ritmo praticamente infinito. Cada interação entre partículas subatômicas provoca outra divisão. Sua vida não é uma linha reta, é um único fio se arrastando pela casca de uma árvore em constante expansão, e a cada bifurcação, o ramo que termina na sua morte se apaga permanentemente e sua consciência é empurrada para o caminho que ainda tem um cérebro funcional para hospedá-la. Você não está fazendo escolhas. Você está sendo conduzido por um labirinto de probabilidade que se expande à velocidade da luz, cujas paredes são feitas inteiramente de morte. Para entender isso de verdade, precisamos parar de interpretar acidentes e confrontar o mecanismo diretamente, por meio de um experimento mental chamado suicídio quântico. Seu propósito não é encerrar uma vida, é provar, com certeza matemática, que do seu próprio ponto de vista, encerrar a própria vida simplesmente não é possível. A montagem é quase ofensivamente simples. No centro dela, há uma única partícula subatômica, medida uma vez por segundo, com uma chance genuinamente aleatória de 50% de dar um resultado ou outro. Esse cara ou coroa está conectado a uma arma apontada para o seu crânio. Se der um resultado, a arma permanece em silêncio. Um clique. E você vive mais um segundo. Se der o outro resultado, o gatilho dispara e o mecanismo que sustenta sua consciência é destruído instantaneamente. Você está sentado numa câmara selada, o cano a poucos centímetros da sua têmpora. Você aperta um botão. O primeiro ciclo começa. De fora, um observador vê um exercício de probabilidade direto. O botão é apertado e há 50% de chance de a arma disparar. Se não disparar, o dispositivo dispara de novo. Depois de 10 segundos, suas chances de ainda estar vivo caíram para menos de 1 em 1000. Depois de 20, menos de 1 em 1 milhão. Para essa testemunha externa, sua sobrevivência contínua pareceria uma impossibilidade absoluta. Mas o mundo dela não é o seu mundo. Ela não está presa à cadeira. Você está. E para você, a probabilidade de algum dia experimentar a morte é permanentemente zero. Você aperta o botão, o dispositivo faz a medição, e nesse instante infinitesimal, o universo se divide em dois ramos. No ramo em que a arma dispara, esse ramo inteiro, dali em diante, contém o seu corpo morto, e ele se apaga permanentemente do seu ponto de vista. Você não consegue
perceber a condição de não mais perceber. Então sua consciência é canalizada para o único ramo que ainda hospeda um cérebro funcional. Um clique. Você está vivo. Você aperta o botão de novo. E de novo. Do seu lado, a arma nunca dispara de verdade. Ela simplesmente não pode. Você está preso dentro de uma cadeia ininterrupta de milagres. O clique se torna o único som na existência. Depois de 1 minuto inteiro de ciclos repetidos, as chances contra a sua sobrevivência ultrapassam 1 quintilhão para 1, um número de 18 dígitos. Uma testemunha externa teria certeza de que a máquina está quebrada. Mas você sabe que não está. Aqueles cliques não são sorte. São o som de incontáveis portas se fechando sobre trilhões de versões de você em todos os ramos, menos no seu. Existe uma distinção útil aqui entre probabilidade objetiva e probabilidade subjetiva. Objetivamente, as chances de o sistema sobreviver a 1 minuto inteiro são praticamente inexistentes. Subjetivamente, de dentro do sistema, as chances de experimentar a sobrevivência são sempre de 100%. Você não tem sorte. Você está simplesmente percorrendo o único caminho que a matemática permite. À medida que as probabilidades objetivas se aproximam da fantasia estatística, o universo não precisa quebrar as próprias regras. Ele só precisa começar a invocar aquelas que quase nunca são usadas, fabricando eventos que são fisicamente bizarros, e não apenas improváveis. Talvez um pino de percussão trave exatamente no momento errado para a arma e exatamente no momento certo para você. Talvez uma partícula vinda do espaço profundo inverta um bit num chip de controle no instante preciso necessário para travar o programa. O universo vai vasculhar todo o seu espaço de possibilidades para manter sua consciência intacta, porque diante de uma escolha sobre sua consciência, ele sempre escolherá o caminho que carrega probabilidade diferente de zero, em vez daquele que carrega zero. Isso não é hipotético. Você já vem executando esse experimento a vida inteira. Lembre-se daquela queda de infância que deveria ter matado você. Na vasta maioria dos ramos que se ramificam a partir daquele instante, você morreu. No estreito fragmento em que você caiu exatamente do jeito certo, sua consciência continuou. O que pareceu um susto foi um clique do gatilho quântico. Todo acidente que você evitou por pouco, toda doença da qual você se recuperou, foi um evento de ramificação, um aperto de botão. Você tem jogado esse jogo a vida toda sem saber, e do seu lugar, a câmara sempre saiu vazia. Os milagres do seu passado não são prova de que você é especial. São evidência de que a teoria se confirma. Você já rodou o teste e o resultado está aí. Você é imortal. E isso destrói um dos confortos mais antigos da humanidade, a ideia da morte como alívio. Sempre nos dissemos que, não importa o quão ruim as coisas fiquem, um dia seremos concedidos a misericórdia de simplesmente parar. Mas se sua consciência está proibida de entrar na linha do tempo em que as coisas terminam, então o verdadeiro descanso é um cômodo em que você nunca poderá entrar. A promessa da morte como saída funcionou como uma válvula de escape psicológica para toda essa nossa espécie. Se a física solda essa válvula, para onde vai a pressão? O que acontece quando o sofrimento cresce tanto que encerrar tudo se torna a única escolha racional? Só que a porta está trancada? Você está preso dentro do jogo. Você não é apenas um jogador. Você é o próprio tabuleiro. E o jogo só termina quando o tabuleiro finalmente vira pó. O que nos leva a uma pergunta mais sombria e mais prática. Uma garantia de sobrevivência não é uma garantia de saúde. O universo é obrigado a manter o software da sua mente rodando, mas não tem obrigação alguma de manter o hardware do seu cérebro e do seu corpo. E para mantê-lo vivo diante de circunstâncias cada vez mais letais, ele será forçado a destruir esse hardware das formas mais grotescas imagináveis. Volte à colisão. Nos ramos de alta probabilidade, o impacto é fatal. Sua consciência não pode ir para lá, então é canalizada para um ramo de baixa probabilidade. E estatisticamente, o ramo de baixa probabilidade mais provável não é o milagre limpo em que o veículo desvia e erra completamente. É o ramo em que o impacto acontece, mas alguma combinação bizarra de fatores deixa seu tronco encefálico, a sede da consciência,
tecnicamente intacto enquanto o resto do seu corpo é destruído. Você sobrevive à colisão e acorda paralisado. O universo cumpriu sua obrigação. Você ainda está observando? O horror é que isso não é uma falha, é o sistema funcionando exatamente como projetado. Estenda esse princípio ao longo de uma vida inteira de declínio, doença e falência biológica lenta. E o destino é o mesmo. Sua consciência preservada, seu corpo um destroço crescente, sustentado por uma cadeia de intervenções agonizantes que não tem nada de gracioso. A dor deixa de ser um alarme temporário e se torna sua condição permanente, porque a dor em si é informação, e a informação neste universo nunca é apagada. Mas isso repousa sobre uma suposição que ainda não questionamos, que durante todo esse calvário, a entidade que sofre continua sendo reconhecidamente você. Considere um quebra-cabeça que atormenta filósofos há 2000 anos, o navio de Teseu. Um navio tem suas tábuas apodrecidas trocadas, uma a uma, até que todas tenham sido substituídas. Ainda é o mesmo navio? Dentro do modelo de muitos mundos, isso deixa de ser um exercício filosófico e se torna a forma literal da sua existência. Toda vez que o universo se divide, uma cópia exata de você é criada, idêntica até o átomo. A partir desse instante, as duas cópias divergem. Uma vira à esquerda, a outra vira à direita, e cada nova experiência acrescenta uma tábua nova e única ao navio da sua identidade. Então, qual delas é realmente você? A mecânica quântica lhe dá uma resposta direta. As duas são. Não existe original. Você não é um único ser contínuo se movendo pelo tempo. Você é um enxame em constante ramificação de mentes, cada uma convencida de que é, sozinha, o verdadeiro eu. O eu singular que você sente por trás dos olhos é uma ilusão. Você não é uma pessoa, você é uma população. Neste exato momento, confortável e seguro, uma versão sua está morrendo num leito de hospital de um câncer que você nunca desenvolveu aqui. Uma versão sua está presa dentro de um prédio em chamas. Isso não são hipóteses. Se a física estiver correta, são eventos genuínos acontecendo com versões genuínas da sua própria mente, agora mesmo. E o estreito fragmento de paz que você está experimentando é a exceção estatística dentro de um vasto mar do seu próprio sofrimento. E como a decoerência torna os ramos permanentemente inacessíveis uns aos outros, você jamais poderá falar com nenhum deles, jamais aprenderá com seus erros, jamais os consolará. Você está completamente sozinho no cômodo mais lotado que poderia existir. Pior, ao longo de anos e décadas, essas cópias divergentes deixam até de compartilhar seu caráter. Em algum lugar, uma sequência diferente de circunstâncias levou uma versão sua por um caminho que terminou numa crueldade que você jamais escolheria aqui. Você não pode se consolar pensando que jamais faria algo assim, porque em algum lugar, alguma versão sua já fez. Você não é uma pessoa. Você é toda a versão possível de uma pessoa. O santo e o pecador. O herói e o vilão. Tudo ao mesmo tempo. Se você é todo mundo, você é realmente alguém? Existe uma última âncora em que temos nos apoiado ao longo de tudo isso, o próprio universo. Presumimos que, embora você seja um prisioneiro, ao menos a prisão é eterna. Não é. As estrelas são motores finitos e estão se esgotando. Em cerca de 5 bilhões de anos, o Sol vai se expandir numa gigante vermelha e consumir os planetas internos antes de colapsar numa brasa fria. Ao longo de um período de cerca de 100 trilhões de anos, cada estrela do universo eventualmente vai se apagar, e o cosmos entra numa era fria e vazia, povoada apenas por cadáveres estelares. Nem mesmo os buracos negros são permanentes. Eles evaporam lentamente, os maiores deles ao longo de um período tão vasto que ganhou nome próprio, um Google. Quando o último desaparecer, restará apenas uma sopa fina e fria de partículas se movendo em direção ao zero absoluto, a morte térmica, o estado de desordem máxima, o ponto final inevitável desta realidade. Mas nem isso é o fim para você. Num sistema em entropia máxima, flutuações aleatórias ainda podem ocorrer. E dado um período de tempo verdadeiramente infinito, tudo o que não é,
explicitamente proibido pela lei física se torna inevitável, incluindo, eventualmente, a montagem espontânea de um cérebro consciente plenamente funcional a partir do próprio vazio, completo com memórias falsas de uma vida nunca vivida. Estatisticamente, é mais provável que você seja exatamente isso do que o produto de bilhões de anos de história cósmica real. E há uma reviravolta adicional. Um teorema do século XIX afirma que qualquer sistema fechado, dado tempo suficiente, eventualmente retornará a um estado arbitrariamente próximo de alguma configuração anterior. Espere tempo suficiente, e o embaralhamento aleatório das partículas não apenas monta um cérebro qualquer, ele remonta o universo inteiro, exatamente como era até o último detalhe. Um novo começo se acende. A evolução repete seu curso. Uma cópia exata de você nasce, vivendo a vida idêntica, cometendo os mesmos erros, morrendo as mesmas mortes para sempre. Isso é o eterno retorno. Não uma reencarnação em algo novo, mas uma sentença de repetir a mesma vida, sem memória de tê-la vivido antes, dentro de um ciclo que nunca pode ser quebrado. Assim chegamos ao fim do tempo apenas para descobrir que não há fim. A prisão não é apenas o seu corpo, sua mente ou o universo. A prisão é o próprio tempo, e as grades são as leis da física. Diante disso, apenas duas respostas permanecem possíveis. A primeira é o desespero, mas existe outra opção. E se a única forma de encontrar liberdade dentro de uma prisão não for a fuga, mas abraçar a sentença por completo? O filósofo Albert Camus, escrevendo sobre o mito de Sísifo, uma figura condenada pelos deuses a empurrar uma pedra montanha acima para sempre, vendo-a rolar de volta toda vez que se aproximava do topo, termina seu ensaio com uma afirmação surpreendente. É preciso imaginar Sísifo feliz, porque no instante em que Sísifo se torna plenamente consciente de sua situação, encara a pedra de frente e a empurra mesmo assim, ele se eleva acima do seu destino. Ele deixa de ser vítima e se torna rebelde. Sua felicidade vive inteiramente dentro do ato de lutar, enraizada num desafio puro e obstinado de não se deixar quebrar por isso. Você é Sísifo. O universo é a montanha, e as leis da física são a pedra. Você não pode mudar as regras, mas pode mudar a forma como se relaciona com elas. O sentido nunca foi algo entregue a você pelo cosmos. O universo é um mecanismo cego e indiferente, sem nada a te oferecer por conta própria. O sentido é algo que você mesmo gera, por meio do ato de resistência, e a ausência de sentido cósmico inerente não é uma falha, é uma tela em branco. Somos a única forma de o universo conhecer a si mesmo. Um pôr do sol não é belo sem um olho para testemunhá-lo. Sem um observador, o universo é apenas equações rodando no escuro. Somos os guardiões da luz, os criadores de sentido dentro de um cosmos sem sentido. E se nos deixarmos ser apagados pelo nosso próprio desespero, pelos nossos próprios conflitos mesquinhos, pela nossa própria miopia, não estaremos apenas encerrando nossa própria história. Estaremos deixando todo o grande e improvável projeto da existência mergulhar de volta no silêncio inconsciente. Estamos carregando uma vela em meio a uma tempestade. Os ventos continuam tentando apagá-la, mas o fato de ela ainda estar acesa já é, em si, uma espécie de milagre. E nossa tarefa não é xingar a tempestade, é proteger a chama. Viajamos até o fim do tempo e voltamos. Vimos a arquitetura da armadilha. E agora, carregando esse conhecimento, o que realmente fazemos? Isso não é uma escolha entre esperança e desespero. Esperança é uma resposta à informação incompleta, e já não temos mais essa desculpa. O que resta é uma escolha entre dois tipos de ação. A primeira é a rendição, agir como se nada do que fazemos importasse, nos anestesiando com distrações, enquanto a decadência avança silenciosamente. A segunda é o desafio, aceitar todo o peso da nossa situação e resistir mesmo assim, não porque esperamos vencer, mas porque a própria luta é o que dá sentido à existência. Você é o universo acordando. Você é o texto que se recusa a queimar. Você é o observador que jamais pode fechar os olhos.
O horror da sua condição é também, estranhamente, a fonte da sua maior força. A motivação perfeita e inabalável para preencher esta única vida, que se repete sem fim, com o máximo possível de sentido, compaixão e descoberta. O filme nunca termina. A tela nunca fica preta. Então a única pergunta que resta de verdade é que tipo de filme você pretende fazer com isso. A escolha aí é sua, para sempre.